Casos em finanças, caso 12. Quanto custa um dia de falta de dinheiro no caixa de uma empresa? Parte 4, exercício 3, resolução. A empresa exportadora fez uma operação de 10 milhões de dólares de câmbio com um banco X em 24 de maio de 2022. A liberação em reais para a empresa ocorreu em D+2, pela PETAX de compra do dia da operação. Responda, quanto foi liberado para a empresa? Quanto, com outro banco, a empresa conseguiria a PETAX de venda? Quanto isto custou para a empresa? Resposta, 10 milhões de dólares em 24 de maio de 2022. Na página do Banco Central, nós conseguimos as taxas oficiais de câmbio, ou seja, a PETAX de compra e a PETAX de venda. PETAX de compra 4,8100, PETAX de venda 4,8106. Pela PETAX de compra, que foi o que a empresa conseguiu, negociou, 10 milhões de dólares vezes 4,81, 48 milhões 100 mil reais. Pela PETAX de venda, se ela tivesse negociado pela PETAX de venda, ela teria conseguido 48 milhões 106 mil reais, ou seja, uma diferença de 6 mil reais. É possível negociar pela PETAX de venda? A operação de câmbio é uma negociação entre a empresa e o banco. Dependendo das condições de mercado, os bancos são mais ou menos agressivos. É uma questão negocial. Com isso, encerramos a parte 4 e vamos para a parte 5. Exercício 4. No exercício anterior, considere agora que a empresa solicitou ao banco a liberação do dinheiro em D+1, que estava programado para D+2. O banco, por sua vez, cobrou 102% do CDI para antecipar esse recurso. Quanto foi liberado na conta da empresa? Então vamos lá. Liberação originalmente programada para 26 de maio, ou seja, o D+2, 48 milhões 100 mil reais, ou seja, a empresa negociou pela PETAX de compra e o banco liberou para a empresa em D+2, 48 milhões e 100 mil reais. Se a empresa tivesse pedido para antecipar para o dia 25 de maio, quanto ela teria recebido? Então está aqui. Para que o dinheiro fosse liberado em 25 de maio, ou seja, em D+1, o banco cobraria 102% do DI por um dia, ou seja, para antecipar de 26 de maio para 25 de maio. O DI disponível no dia 25 de maio é o do dia 24 de maio, que é então a taxa de juros que será cobrada. Sendo o DI do dia 24 de maio igual a 12,65% ao ano, se a empresa tivesse solicitado essa liberação, o banco liberaria para ela a seguinte quantia. Então está aqui o DI, 12,65%. Aqui estão os passos que nós vimos na parte 3 desse exercício. Então, se alguém tiver dúvida aqui, volte à parte 3 do exercício para confirmar esse passo a passo, que basicamente é o seguinte. Nós partimos do DI, 12,65%, calculamos a taxa TDI, 12,65 por 100 mais 1, calculamos a taxa de um dia, ou seja, elevando a 1 sobre 252 dias úteis, e chegamos na taxa diária, na TDI diária arredondada. Essa taxa aqui tem que ser arredondada na oitava casa decimal. Com isso, nós calculamos o fator 1 mais a TDI calculado aqui, vezes o percentual cobrado pelo banco. Então aqui está a taxa TDI calculado vezes o percentual cobrado pelo banco, ou seja, 102 por 100, que dá um fator 1,00048225. É um fator único, porque a antecipação é uma antecipação de apenas um dia. Esse fator único aqui, ele tem que ser arredondado na oitava casa decimal. Se nós tivéssemos vários fatores de antecipação de mais do que um dia, uma operação que tivesse uma antecipação de mais de um dia, cada fator seria truncado na 16ª casa decimal, como nós vimos no exercício 3. Aqui, como é um único dia, esse fator já é arredondado na oitava casa decimal. Qual é o valor liberado? O valor que seria liberado em D+2, 48 milhões 100 mil reais,
trazido a valor presente por este fator aqui, o que resulta em R$ 48.076.814,96. Ou seja, para antecipar de D+2 para D+1, a empresa deixa de receber isto, R$ 48.100.000 em D+2, para receber essa quantia em D+1, ou seja, no dia 25 de maio. Ela pagou por isso, então, R$ 23.185,04 de juros para essa antecipação. Com isso, terminamos a parte 4, terminamos o exercício 4, e aqui na parte 6 eu apenas apresento alguns anexos úteis para esse exercício, para que vocês aprendam o método de calcular operações em DI. Então, dois anexos. O primeiro, a B3, nós obtivemos essa informação na B3. Eu expliquei na parte 3 o passo a passo para que vocês cheguem nessa informação. E nesse exercício 4, nós acrescentamos uma operação de câmbio e as informações estão na página do Banco Central. Na página do Banco Central, vocês conseguem a cotação do reais por dólar, para a compra e para a venda. Aqui está a informação da Petax que nós usamos nesse exercício. Na página da B3, esse foi o caminho que eu mostrei para vocês. E aqui eu destaco o seguinte, tem a metodologia, então aqui está o caminho que vocês chegam na metodologia, aquele passo a passo que eu apliquei está explicado aqui, ou seja, vocês têm lá exatamente o passo a passo que eu expliquei. E agora eu destaco apenas o seguinte, toda vez que precisarem rever esse passo a passo, vão até a página da B3. Por quê? Porque metodologia, métodos podem ser alterados e lá sempre vocês vão ter o método vigente à época da consulta. Com isso, terminamos esta parte 6, são apenas os anexos mostrando o que utilizamos. Com isso, encerramos o caso 12, quanto custa um dia de falta de dinheiro no caixa de uma empresa, que foi apenas uma sequência de exercícios para mostrar como que se aplica a metodologia, o método de cálculo do DI, ou seja, em operações indexadas pelo DI. Até o próximo.